Aí pessoal, hoje o nosso assunto é o Manual do Escoteiro Mirim, que a Editora Abril teve a feliz ideia de relançar depois de muitos anos, atendendo a pedidos, a centenas de milhares de pedidos de fãs que desejavam ter novamente essa obra em catálogo. Na verdade, ela vai ficar durante algum tempo apenas em catálogo, já que se trata de uma obra comemorativa, né? É uma obra promocional comemorativa, então a tendência dela é ser peça de colecionador, se transformar numa peça de colecionador. Portanto, se você tem interesse, se esse livro te marcou de alguma forma, eu recomendo que você vá rapidamente até o seu jornaleiro, a sua revisteira favorita e reserve imediatamente o seu para garantir, né? Porque o futuro a Deus pertence, é complicado. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha relação com esse livro. Quando eu tinha há mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, eu fazia parte do grupo de escoteiros São Jorge, na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, né? Eu era lobinho lá e tinha um coleguinha meu, né? Um lobinho, o Edson, que tinha esse livro, que na verdade não era dele, era de um irmão mais velho, acredito eu, e eu fiquei realmente apaixonado quando eu conheci esse livro e o meu sonho sempre foi adquirir essa obra e eu nunca consegui encontrá-la, né? Até agora, há pouco tempo, eu pensei em procurá-la, procurei no Mercado Livre, procurei em outros lugares, né, que vendem sebos, digamos, virtuais, né, pela internet, e a maioria ou estavam pedindo um valor abusivo ou estavam em péssimo estado de conservação. Então, para mim, foi uma grata alegria que o livro tenha sido relançado novamente, né? Porque o livro, na verdade, ele é de 1971, ele é bem mais velho do que eu. E então, quando eu tinha idade para ter esse livro já tinha um bom número de anos, né? Então não estava mais em catálogo. Até na década de 90, eu me lembro que foi relançada essa coleção no começo da década de 90, mas com uma outra encadernação. Era uma coleção maior, com vários volumes, mas era diferente. Eu queria mesmo o original, tal qual eu conheci quando eu era criança. E, graças a Deus, atendendo ao meu e ao de muitos colecionadores, ao meu pedido ao de muitos colecionadores, a editora relançou. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes da obra. É um livro encadernado em capa dura, conforme a edição original. E uma curiosidade interessante é que a própria Editora Abril, nos seus arquivos, não tinha mais esse livro, né, guardado. Eles tiveram que recorrer ao arquivo particular do dono da editora, o falecido Roberto Tivita, que tinha ainda lá no seu acervo particular uma peça desse livro. Então eles se basearam nesse livro original. Eles quiseram fazer uma reprodução fiel ao livro da época, ou seja, o livro não foi atualizado gramaticalmente, não foi ortograficamente, melhor dizendo, atualizado, nem nada. Ele está exatamente como ele saiu em 1971 e, como vocês sabem, em 72 houve uma reforma ortográfica bastante significativa. Então ele tem acentos bem interessantes aqui que a gente não... até é estranho, como flores com acento no primeiro O, coisas assim, né? Então diz assim: esta é uma reprodução fiel do Manual do Escoteiro Mirim, publicado pela primeira vez no Brasil em julho de 1971. Todo o conteúdo deste livro é apresentado conforme originalmente editado, o que faz dele um produto de valor histórico certificado pela Editora Abril. Show, né? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui alguns detalhes interessantes do livro. É um livro que tem assim, ele é um livro infantil, então se você tem intenção de adquirir como adulto, você não teve nenhum tipo de relação pessoal com o livro, por exemplo, você não o conheceu em criança, eu acho que não é indicado, porque ele tem assim, tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa voltada para criança, né? Seria interessante aos pais que tiveram ou não tiveram esse livro adquirirem e darem aos seus filhos, né? Porque o livro é bem interessante para criança mesmo, até ainda nos dias de hoje. Olha só, tem os nós dos escoteiros aqui.
Eu vou mostrar para vocês algumas partes interessantes do livro. Tem os nós, né? Apito de papel. Tem uma ideia bem bolada que quando você, por exemplo, tem uma carta que não quer dobrar muito a carta e tem um envelope pequeno, como fazer de um envelope menor um envelope maior, como consertar o pneu furado de sua bicicleta, como colher a pegada de um animal silvestre para colecionar a pegada, para você ter um molde com a pegada para demonstração, por exemplo. Como criar uma cabana com poucos recursos se você estiver perdido na mata. Como fazer uma pipa, pandorga ou arraia para se divertir. Quais são as características das cobras venenosas e não venenosas para fácil identificação em caso de necessidade, se você se deparar com esse réptil. Então, aqui está. Sai menos de R$40, tá? Acho que é R$39,90, se não me engano, o preço na banca. E é um volume de muita qualidade, bem feito, bem acabado, e que com certeza vai trazer momentos de saudosismo para quem teve acesso a esse livro de uma forma ou de outra quando criança, ou pode transformar também, pode servir de momentos assim lúdicos para um pequeno menino ou menina, né? Hoje, atual, contemporâneo, uma criança atual também vai gostar bastante. É isso aí, galera. Muito obrigado, né? Esse é o vídeo de hoje. Fica aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.